Então, olha que coisa interessante. Para a gente estar seguro com relação a essa questão, para não sermos enganados, já que o mundo todo espera um Salvador, nós precisamos ter claramente como será a segunda vinda, tá certo? De Cristo. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, ó, como será a segunda vinda? Mateus capítulo 24, verso 27 diz para nós o quê? Será como um relâmpago cruzando o céu. Tá certo? Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 24. Olha lá o que está escrito. No verso 27. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando o relâmpago ele cruza o céu, ele é tanto visível como audível, tá certo? Você tanto vê ele rasgando o céu, como também você ouve o som que ele faz. Né? Então, primeiro é o relâmpago, depois é o trovão. Né? Então, ele é tanto visível quanto audível. Assim será também a volta do Senhor Jesus. Não vai ser algo escondido, não vai ser algo para poucos, mas todas as pessoas vão ver e vão o quê? Vão ouvir, tá certo? A vinda do Senhor Jesus. Então, aqui está o primeiro ponto para a gente não ser enganado. Por mais que Satanás imite a volta de Jesus, né, ele queira imitar a volta de Jesus, ele não vai conseguir reproduzir exatamente igual, tá certo? Vai ter um limite para ele. Ele vai operar sinais, ele vai operar milagres, mas Deus ali vai restringir, né, aquilo que ele pode ou não fazer, tá certo? É igual Elias lá quando ele enfrentou os profetas de Baal, tá certo? Ali os profetas de Baal se cortando para que, né, descesse fogo do céu e queimasse o sacrifício deles, mas ali não foi permitido Satanás operar aquele sinal. Somente Deus operou o sinal quando Elias, então, fez o sacrifício e orou a Deus. Então, Deus ele vai restringir também a operação de Satanás, né? Ele vai dar liberdade para ele, mas ele vai restringir para que ele não imite a volta do Senhor Jesus, como está na palavra de Deus. Ou seja, aqueles que estiverem firmados na palavra de Deus não serão enganados. Tá bom? O segundo ponto, olha lá, Mateus 24, no verso 30. Quem pode ler para a gente o que está escrito no verso 30? Mateus 24. Dentro desse estudo que a gente fez, como estar tão preparado para esse grande dia? Se a gente olhar cada um dos desafios que contemplam a volta do Senhor Jesus, cada uma das parábolas que nós estudamos, elas funcionam como um remédio para esses desafios. Então, quando Jesus diz lá no verso 4 de Mateus 24, né? Vede que ninguém vos engane, como que eu posso superar isso? Vigilância e preparo pessoal. Quando ele diz que muitos dirão, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, de novo, vigilância e preparo pessoal. Aquele que se detém a estudar a palavra de Deus e tem o Espírito Santo, ele não vai ser enganado. Depois, guerras, rumores de guerras, ainda não é o fim, nação contra nação, fomes e terremotos. Como que eu fico atento a essa questão? Vigilância e sinais da segunda vinda. Estando atento que todas essas coisas que estão acontecendo, elas me lembram que Jesus está perto de retornar. Depois, no verso 8 e 9, os princípios das dores, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados por causa do meu nome. Como é que eu supero esse desafio? Vigilância e fidelidade. Lembra? Eu preciso ser um servo fiel. Ainda que me persiga, ainda que queiram a minha vida, eu vou me manter fiel ao meu Senhor. Depois, no verso 10, hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Como é que eu supero isso? Vigilância e fidelidade. Não importa que se escandalizem, não importa o que venham trair, eu preciso permanecer o quê? Fiel. Depois, no verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas. De novo, vigilância e preparo pessoal. No verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o quê? O amor se esfriará. Como é que eu venço esse desafio? Vigilância e testemunho. Nosso último estudo, que fala ali, né, a respeito da parábola das ovelhas e dos cabritos, né, a gente viu que ali é o quê? É o amor ao próximo. Como que eu posso, então, lidar com essa questão do amor se esfriando? Cada vez que eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, os seus mandamentos, eu sou impelido pelo Espírito Santo a amar o meu semelhante, ao amor não se esfriar dentro de mim. No verso 13, aquele que perseverar até o fim, de novo, como é que vence esse desafio? Vigilância e fidelidade. No verso 14, será pregado este evangelho do reino. Como é que a gente enfrenta esse desafio? Vigilância e trabalho. Lembra da parábola dos talentos? Nós precisamos trabalhar para o Senhor. A pregação do evangelho é essencial para que Cristo volte. E por último, dos versos 23 a 28, no surgimento do anticristo, né? Falsos cristos realizando sinais e prodígios para enganar os possíveis escolhidos. Como é que eu venço esse desafio? Vigilância e preparo pessoal.
Ou seja, para cada um dos desafios que Cristo lança antes da sua vinda, a gente se prepara para esses desafios quando a gente estuda essas parábolas que nós estudamos nessa série de estudos. Cada uma dessas parábolas, elas funcionam como um antídoto, né, como um remédio para cada uma dessas questões que Cristo apresenta, que podem ser prejudiciais à nossa caminhada com Ele. Ou seja, se nós estarmos atentos, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós e praticando aquilo que Ele nos ensina, nós estaremos preparados e não seremos enganados. Cada uma dessas 5 parábolas, elas funcionam o quê? Como um preparo para o encontro com o Senhor Jesus. Como um preparo para suportar cada uma dessas adversidades que estão relatadas em Mateus 24. E aí, por fim, a gente finaliza com o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que esse possa ser o seu maior desejo, porque pelo estudo bíblico e também observando os sinais à nossa volta, nós percebemos que nós estamos muito perto desse dia. Tá certo? A promessa de que ele vem sem demora está muito prestes a se cumprir ainda no nosso tempo. Por mais que a gente não possa marcar datas. Tá certo, meus amigos? Então, que você faça planos para estar nesse grande dia, onde nós estaremos recebendo, né, o nosso Senhor nos ares e estaremos indo ao encontro dele.